Galera, eu tenho aqui em mãos uma raridade. Pouquíssimos brasileiros tiveram acesso a esse processador. É um CPU que a AMD lançou nesse ano em parceria com uma única loja dos Estados Unidos, venda presencial. Nem pela internet você consegue comprar, que é a Micro Center dos Estados Unidos. E depois acabou indo para um outro mercado lá na Europa. Eu tenho em mãos nada mais nada menos o irmão menor do King dos jogos, sabe, o 7800X 3D? Tem o irmão que é o Ryzen 5 7600X 3D, 6 núcleos, 12 threads, Zen 4 com 3DV cache, inclusive a mesma quantidade de cache do seu irmão menor, perdendo só nos núcleos. Esse CPU é extremamente interessante porque ele tende a ficar muito próximo do 7800X 3D, custando bem menos, cara. E aí vem a pergunta, AMD, por quê? Por que você não lançou isso para todo mundo, cara? Isso aqui faria um tremendo sucesso, porque ele é simplesmente o 6-core mais rápido do mercado, cara. Ele bate até mesmo o 9600X, cara. Vocês vão ver isso nos nossos testes, tá? Pessoal, eu quero deixar aqui um rápido agradecimento para o Daniel, que é o inscrito do canal, que comprou isso aqui nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil e me emprestou para que eu pudesse trazer para vocês os testes. Daniel, muito obrigado, cara. E outra coisa, muitas pessoas assistem os vídeos, os resumões, nossos vídeos de opinião, os reviews, e não se inscrevem, cara. Por quê? Galera, se inscreva no canal. Eu tenho a minha meta de bater 500 mil inscritos aqui nesse canal, cara. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir 500 mil de seguidores, tá? Deixa o seu like, é rapidinho. Eu sei que você se esquece, eu esqueço de deixar like nos vídeos também. Então, por favor, confere se você já deixou o seu like e deixa o seu comentário aqui, porque essa é a única forma do YouTube engajar o vídeo, cara. Hoje em dia, por mais que o conteúdo seja muito bom, se tem poucos comentários e poucos likes, o YouTube não abre para outras pessoas. Então, vamos abrir conhecimento, vamos mostrar coisas extremamente raras para outras pessoas. Deixa o seu like, eu conto com a sua ajuda, me ajuda demais. Eu ajudo você mostrando os conteúdos dos produtos e vocês me ajudam retribuindo com like e comentário. Vamos combinar dessa forma? Valeu? Pessoal, então, 6 núcleos, 12 threads, Zen 4, TSMC 5 nanômetros, então é a arquitetura anterior, porém bate muito CPU da nova geração da AMD Zen 5 graças ao cache L3. Então, um CPU Ryzen convencional tem 32 MB de cache L3. Esse CPU tem os mesmos 32, mais 64 MB extra, que é posicionado em cima do L3, ou seja, você tem uma extensão do L3 que passa a ter 96 MB, e isso é muito importante para jogos. Por quê, Lucas? Se o CPU consegue armazenar as coisas internamente mais vezes antes de buscar na memória RAM, ele consegue uma latência menor. Porque a partir do momento que você tem que sair do CPU para buscar na memória RAM, existe a latência natural desse acesso, a latência da própria memória RAM e essa vazão de dados que é muito mais lenta. Mesmo na DDR5, é muito mais lenta que um CPU pode oferecer. Para você ter ideia, pessoal, um cache do CPU, você pega o nível L1 ali, cara, a velocidade dele é na casa dos terabytes por segundo. Vocês têm noção, cara? Terabyte, não é mega, não é gigabyte, são terabytes por segundo. O negócio é realmente insano, tá? Então, quando você aumenta a cache L1, L2 ou L3, você ganha desempenho em jogos, nem sempre produtividade, que é o que nós vamos também testar no vídeo de hoje, tá certo? Bom, esse processador não dá para você fazer overclock, assim como o 7800X 3D. Então, apenas rodando no estoque dele, cara, ele já é muito satisfatório. Vocês vão observar aqui, no Blender, ele faz 4.700 MHz, em um teste pesadíssimo, tá? Consumindo apenas 70 watts, 46 amperes, cara. Qualquer placa-mãe, por mais simples que seja, a A620 vai dar conta perfeitamente do CPU como esse, e 76 graus, com uma temperatura também muito boa no teste pesadíssimo, como esse que eu estava rodando. Então, é um CPU que tem margem. Se pudesse ser feito overclock, cara, com certeza seria possível bater uns 5.300, 5.400 com ele aqui. É a promessa que a AMD trouxe para os próximos 9000X3D. Eles especularam ali que poderia ser feito algum tipo de overclock, os clocks já seriam mais agressivos de fábrica, e é o que a gente vai conferir. Em breve a AMD vai lançar o 9800X 3D, tá? E a gente espera de repente um 9600X 3D, que seria o 6-core mais rápido, superando esse daqui. Por hora é o que nós temos na mão, ok? Bom, pessoal, então infelizmente não conseguimos comprar o 7600X 3D, mas tem algo tão interessante quanto ele que você pode comprar. Não é outro CPU
mas sim os produtos Insider que eu estou utilizando aqui há mais de um ano. Por exemplo, a Tech Shirt, que é uma camiseta leve, se adapta bem ao corpo, principalmente não desbota, que é um excelente diferencial para longo prazo. Você pode utilizá-la por, inclusive, 2, 3 dias ali, que ela, cara, não cheira. Depois de um tempo, ela, claro, você precisa fazer uma lavagem, mas é uma camiseta que, como ela permite a transpiração e tem ação antibactericida, você usa ali às vezes por mais tempo e simplesmente não fica com um cheiro ruim, cara. É um negócio muito interessante, cara. Camiseta feita na fibra do tenso, que é ecologicamente mais sustentável e, como eu já falei, duradoura. Não precisa ser passada com o próprio calor do corpo, ela se autopassa, por assim dizer, tá? Estamos na Black November, tá? Então, a Insider antecipou as ofertas da Black Friday, os melhores preços do ano já estão disponíveis lá, junto com o nosso cupom de desconto PEPERAIO15, e você, ao navegar no site, consegue, junto com os descontos cumulativos do site, chegar até 40% off, inclusive tem benefício de frete grátis também, tá? Então aproveite, link aqui embaixo, Insider, com o nosso cupom PEPERAIO. Visite também a seção dos kits, você tem ali a possibilidade de comprar mais de uma peça para dar de presente aí. Olha, eu tenho certeza, na época do Natal, cara, a sua família vai adorar receber uma Insider, cara. Dê uma camiseta, dê uma cueca, cara, cueca Insider não enrola na perna. Fica lisinha na perna, é muito legal, cara. Então, tem vestuário feminino, tem muitas coisas interessantes. Passe por lá, aproveite o nosso cupom e bora de volta aqui para o nosso review exclusivo desse processador, ok? Sem mais delongas, pessoal, vamos para os nossos testes em jogos, tá? A gente vai ver aqui o teste inicialmente no Alan Wake 2. É um jogo na Remedy Northlight Engine, é um jogo pesado para GPU, e eu trago diferentes engines para vocês justamente verem isso, cara. Os meus testes, eles são híbridos. Eu não trago teste apenas, cara, jogos focados em CPU, porque as pessoas jogam jogos diversos, tá? Então eu tento atender todos os públicos aqui. E assim você vê que num jogo como esse, faz pouquíssima diferença ter um Super CPU, cara, de forma com que um simples Ryzen 5 5600 tem apenas 20 quadros a menos que um 14900K, tá? E o SED 600X3 tá ali, cara, no nível de um 9700X, cara, um octa-core Zen 5. Olha como o 3D V-Cache faz diferença, cara. Isso aqui em Full HD médio com a 4080, tá? Para você ver justamente gargalo, para você ver FPS, que é uma coisa que as pessoas normalmente nem fazem. O teste mais realista é esse daqui. O cara tem uma 4080, o mínimo que ele vai fazer é colocar no Ultra em 1440p, é o mínimo, tá? E a gente vê que quando você sobe a resolução ou aumenta os gráficos, esse tipo de coisa acontece. A necessidade de CPU começa a diminuir muito, porque o foco está muito concentrado na placa de vídeo. Veja o vídeo que eu fiz aqui no canal recentemente, por que os CPUs parecem não evoluir mais. Eu explico isso para vocês. Você olha assim, parece tudo a mesma coisa, cara. Em determinados momentos, eles realmente se comportam da mesma forma, tá? Ok, partindo para o próximo teste. Nós vemos aqui outro game muito recente, muito hypado, na Unreal Engine 5, bonita, pesada, mas, cara, com ênfase zero em processador, zero. Olha isso daqui, é empate técnico, Full HD médio, pra gente ver gargalo. Em 1440p, no alto, cara, tudo a mesma coisa. Então é importante que vocês estejam cientes disso, cara. Hoje eu posso comprar um super processador que desempenha da mesma forma que o CPU que eu já tenho, tá? Porque o jogo que eu jogo às vezes não é muito exigente para isso. E os CPUs atualmente são muito modernos, são muito rápidos. Tem alto IPC, alto single core, se saem muito bem, mesmo com uma placa high-end, com uma 4080 que eu estou testando aqui, tá certo? Bom, a gente vai agora aqui para o jogo Assassin's Creed Mirage, tá? O Assassin's Creed Mirage, ele é um jogo que acaba usando um pouco mais processador, porque é um jogo de mundo aberto, com alguns elementos de física, então sim, existem diferenças, tá? Cara, o 7600X3D está no topo. Ele está no nível do 7800X3D, o CPU mais caro, com mais núcleos, tá? Para você ver que o 3D V-Cache fez muita diferença. Ele tá ali, cara, perdendo só pro 14900K, que é um CPU que consome muito mais energia que ele, é absurda a diferença, cara. Muito mais quente também e muito mais caro, para você ver como que a AMD tá bem posicionada. E isso daqui não tá para todo mundo, cara, isso aqui não faz nenhum sentido. A AMD lança esse CPU globalmente, ou sei lá, um 9600X3D
porque isso vai fazer sucesso. Olha só isso daqui, cara, talvez seja medo de canibalizar os outros CPUs, talvez, cara, porque o 3D V-Cache, cara, é matador, na maioria dos jogos, tá? Não são todos, mas a maioria sim. A gente vai aqui para 1040p no Ultra, cara, e ele tá ali fazendo 154 quadros no nível do 7700X, no nível ali do 9700, tá acima do próprio 9700X, cara, 5800X 3D, bizarro, cara, bizarro. Ele tá apenas 3 FPS do 14900K, tá desempenhando realmente muito bem, tá? Avatar Frontiers of Pandora, rodando em Full HD médio com a 4080, na Snowdrop Engine a gente vê mais uma engine, tem vários jogos que a Ubisoft utiliza essa mesma engine, e você toma como referência, tá rodando assim aqui, nas outras engines provavelmente vai estar rodando de uma forma parecida, tá? Claro que com algumas variações de jogo para jogo isso muda, tá? Cara, o 7600X 3D tá bem posicionado, apesar de estar lá na parte de baixo da tabela, não tem tantas diferenças assim. Vocês estão vendo que a diferença dele pro 7800X 3D são meros 7 quadros, tá? Então ele tá ali realmente desempenhando bem. O único CPU que tá um pouco atrás dos outros é o Ryzen 5 5600, que tem seus méritos, suas vantagens, porque é um CPU muito mais barato em relação a eles, e também é mais antigo, ali lançado em 2021, se eu não me engano, né? 1040p no Ultra, e aí, cara? E aí que o desempenho é muito parecido, ele volta a ficar lá em cima, apenas um quadro a menos que o 7800X 3D, volta a falar, hein, cara? Pra jogar Ryzen 5 Core 5 serve, hein? Há anos eu falo isso daqui, cara, você não precisa comprar um Core 9 ou Ryzen 9 pra jogar. São excelentes CPUs pra jogar? São, cara, mas pra trabalhar, eles fazem mais sentido. Ou pro cara que é entusiasta, nem discuto com o cara que é entusiasta, o cara quer comprar, compra, tá? Mas pro cara que quer economizar e focar mais na placa de vídeo, que é o que faz muito mais sentido, um Ryzen 5 ou um Core 5 serve perfeitamente para você jogar, tá? Bom, vamos agora aqui para o CS2, lá no Overpass, que é um mapa bem pesado, tá? E ele tá fazendo, cara, o nível de desempenho ali do Core 9 14900K, tá fazendo mais FPS na média que o 7950X, embora tá perdendo na mínima para esses dois CPUs, cara. Então ele tá muito bem posicionado na parte de cima dos testes, cara, fazendo mais de 500 FPS, um CPU 6-core, tá? Superando inclusive o próprio 9600X e o 7600X por uma margenzinha até interessante, cara. Então você vê que o 3D V-Cache tá fazendo a diferença, basta ver a comparação com o próprio 7600X. Cyberpunk 2077, pessoal, olha só, aconteceu alguma coisa meio bizarra aqui, cara. Eu falei, cara, como é que pode? Eu rodei várias vezes para ter certeza, mas realmente o 7600X 3D entregou mais FPS na média que o 7800X 3D, 9 quadros para ser preciso, embora a mínima foi inferior. Então, aumenta para cá, perde para lá, eu considero um empate técnico, tá? Mas ainda assim, na média, ele entregou mais, cara. Olha que coisa interessante. Talvez por ser um 6-core, com a mesma quantidade de cache, aproveitou melhor do que um octa-core, cara. Já aconteceu isso em outros jogos no passado, né? Eu fiquei bastante surpreso e, cara, foi o King. O King dos nossos testes, talvez só o 9800X 3D vai passar esse daqui, tá? Em 1040p, algo parecido aconteceu, ele superou só na média, e na mínima ele acabou ficando inferior, então fica ali num empate técnico, realmente excelente processador, bem surpreendente, né, cara? Horizon Forbidden West, cara, ele está ultrapassando o desempenho do 9700X, o CPU que é mais caro que ele, cara, mais núcleos, Zen 5, 14900K, 7950X, 14700, cara, ele tá do nível do 7800X 3D, custando menos do que ele. Esse CPU no Brasil, cara, custando aí, sei lá, cara, 1.700, 1.800 reais, faria muito sucesso, muito, cara. Imagina você ter um desempenho melhor que um i9, pagando a metade do preço, cara, consumindo absurdamente menos, cara. Isso faria total sentido, cara. É uma excelente porta de entrada para o M5 que infelizmente não está disponível para todos, né? Em 1040p, todos os resultados bem empatados, só as mínimas ali dos CPUs lá de baixo estão um pouquinho diferenciadas, tá? Last of Us Part 1, normalmente os 6-core eles não desempenham o máximo possível, então a gente vê que tem uma diferença até que boa ali do 7800X 3D para ele, cerca de 40 quadros, tá? Então ele ficou ali no nível dos 8700G, 5700X 3D, 5800X 3D. Ficou mal, tá? Mas assim, mal entre aspas, né? Porque ela tá rodando a 162 quadros. Por isso que é importante testar diferentes jogos, porque tem diferentes níveis de performance. E vocês estão vendo aqui nesse caso, o 9600X consegue entregar um pouco mais de desempenho na média e na mínima, mas só os octa-core ou acima de 8 núcleos, como é o caso do 14600K, você consegue ter mais desempenho, tá? Aqui nós vemos em 1040p,
mais ou menos a mesma coisa se repete. Quem tem mais de 8 núcleos está fazendo mais de 90 quadros de 1% low, quem tem menos está fazendo 80 ou menos, tá certo? Como a gente pode ver aqui. Bom, Plague Tale Requiem na zona Engine, pessoal, olha só, 760x 3D, 158 quadros, cara. O nível de desempenho na média do 14700K, perdendo um pouco na mínima por ser um 6-core, tá? Então ele realmente está muito bem posicionado, cara, em relação ao que ele tem a entregar. Em 1040p no Ultra, está fazendo 122, a 1% low ficou um pouco prejudicado, ainda assim está fazendo o mesmo % low praticamente do 960X, com a média levemente melhor, lembrando que ele é um Zen 4, batendo o Zen 5, cara, fruto do 3DV Cache. Resident Evil 4 Remake, cara, realmente adoro 3DV Cache. Você tem 3DV Cache, vai lá pra cima, cara, 231 quadros. O 14900K faz 224, o 9950X faz 201. Olha isso, cara. É um CPU de 6 núcleos batendo um de 16 núcleos em 5, arquitetura mais moderna, cara. Pois é. 3DV Cache Win, né? Em 1040p com Ray Tracing, tudo no máximo. Tá ali fazendo 126, perdendo um pouquinho por 14700K. 1% low ficou um pouquinho abaixo, mas nada que faz diferença. Se você não estiver monitorando, você nem consegue perceber isso daqui, tá? Performance relativa, pessoal, 10 jogos, já deixaram o seu like no vídeo? Dá trabalho fazer muito teste assim, cara, me ajude, deixa o seu like e seu comentário, tá? 92% da performance do King 7800X 3D, cara, 8% de diferença. Ele superou o 7950X, 14700K, 9900X, olha que interessante. Ele superou o 5800X 3D, que é o octa-core, ele é o 6-core, superando o octa-core, porque, claro, é um Zen 4 ainda assim, cara, muito bem posicionado. Tá? Muito próximo do 14900K. Em 1040p, ele fica ali apenas 2% de diferença do King 7800X 3D e 14900K. Cara, é o 6-core, é o mais rápido, cara. Veja aí, olha a comparação com o 9600X. Tudo bem que não tem tanta diferença assim, mas, cara, ele é o mais rápido. E isso é muito legal, tá certo? Agora a parte de produtividade e renderização no Blender, você vê que ele vai ficar ali, cara, no nível inferior em relação ao 760X, porque aqui o 3DV Cache não importa muito, cara. Então não existe essa necessidade de baixa latência como eram os jogos, e você acaba tendo o desempenho inferior ao 760X, e nesse caso o 14600K vai levar a vantagem por ter mais núcleos, enfim. Em breve eu também vou trazer para vocês os testes dos novos Core Ultra, tá, pessoal? Tive um problema aqui, a minha placa-mãe ficou parada na alfândega, então tô travado, cara. Assim que eu puder, eu vou trazer os testes atualizados para vocês, para trazer a minha própria opinião, embora você já deve ter visto aí que o desempenho tá até inferior à 14ª geração, então já tô mostrando o melhor que a Intel tem aqui, que é a 14ª geração, tá certo? Cinebench R24, o pessoal adora testar aqui, pessoal, e esse aqui é muito relevante, porque é um benchmark para o cinema 4D, um software profissional. Cara, 800 pontos. Tá fazendo o mesmo nível de desempenho do 5700X 3D, você vê, é um octa-core no nível de um 6-core, porque ele é um Zen 4, tá? E claro, tá fazendo ali também um pouquinho a mais que o 8600G, esse é Zen 4, só que ele é um octa-core um pouco manco, por conta do cache L3, ser apenas 16 MB, tá? Então isso faz falta, tipo assim, você tem mais, às vezes não traz tanta diferença, mas se você tem menos do que o ideal, aí sim você acaba perdendo o desempenho, e vocês estão vendo em todos os testes, tá? No PC Mark X Express, ele está fazendo ali um nível de desempenho próximo do 7500F e do próprio 7600X, como deveria fazer, está se posicionando onde ele geralmente fica, e o 3DV Cache nem faz tanta diferença assim como na parte de inteligência artificial, na inferência de inteligência artificial, ele faz ali o mesmo nível de desempenho basicamente do 7500F, menos que o 5700X 3D, porque aí ele tem menos núcleos, acaba perdendo, tá? No Photoshop mais Lightroom, ele faz 10.682 pontos, abaixo do 14900K. Nesse caso ele se posicionou bem, cara, ele ficou com um bom resultado, ali acima do próprio 9600X, tá? No Premiere Pro, ele já recuou ali um pouquinho, porém ficou muito próximo do que entrega o 7800X 3D. Então aqui, outros CPUs se saíram melhor, nem sempre o 3DV Cache faz diferença, às vezes pode ser que até atrapalhe um pouco, tá? V-Ray Next, ele faz ali o mesmo desempenho praticamente do 7500F, um pouco acima do 5700X 3D. Na performance geral, ele está fazendo ali então
quase o mesmo desempenho do 7600X e do 7500F, sem grandes diferenças, tá? Então era o esperado. Em produtividade ele fica mais ou menos igual aos outros em games, que é realmente o grande diferencial dele, cara. Galera, eu falo pra vocês com tranquilidade que o Ryzen 5 7600X 3D é o melhor CPU que a AMD não lançou recentemente. Cara, é um CPU que, em relação ao 14900K, praticamente o mesmo desempenho em jogos, consumindo, cara, 65 watts no máximo. Ele realmente consome isso, ele não passa disso, tá? Com uma temperatura absurdamente mais baixa e muito mais barato, cara. Por que esse CPU não tá no mercado global, dona AMD? Por que isso aqui não veio de cada esquina? Isso aqui era para ter sido feito há muito tempo, cara. Então fica um apelo para a AMD, não sei se esse vídeo vai chegar na AMD, mas a AMD, lancem 6-Core 3D V-Cache, cara. Se não for esse, lança o 9600X 3D, que vai ser um sucesso absurdo, cara. Porta de entrada do M5 vai ser ele, com certeza, cara. Bateu o desempenho, cara, ele vai bater, ó, esse aqui já bate o 7950X em jogos, imagine um 9600X 3D, cara. Para você ter ideia, ele chega a custar hoje 59% menos que o 7800X 3D, entregando em jogos 8% a menos, cara. Faz total sentido comprar esse processador ao invés do 7800X 3D. Eu estimo que no Brasil, se custasse ali R$1.800, cara, seria matador. E desempenho de 9 por R$1.800, meu amigo, não tem nem o que falar. E olha que ele é Zen 4, cara. Zen 4, batendo 9700X, 9600X, cara. Realmente, talvez a AMD não lançou por não querer canibalizar os CPUs acima, cara. Mas isso daqui deveria ser global, ok? Infelizmente, você talvez não vai conseguir comprar, a não ser que você vá pessoalmente nos Estados Unidos ou peça para alguém comprar para você e trazer na mala, porque nem importação você consegue fazer formalmente desse processador, tá certo, Daniel? Mais uma vez, muito obrigado pelo empréstimo, excelente escolha, parabéns pela sua escolha, isso aqui faz total sentido, cara, e a gente espera que futuramente a AMD olhe com mais carinho para os CPUs 6 núcleos e lance 3D V-Cache para eles também, porque isso faz muita diferença. Um grande abraço, muito obrigado. Caso você queira acompanhar ofertas no mercado de hardware, nós temos diversos grupos de promoções com pessoas especialistas, inclusive eu posto lá também, tá? Grupos de ofertas de hardware, grupos de ofertas gerais, tá chegando a Black Friday, tá chegando 11/11, Shopee, AliExpress, o bicho vai pegar, hein? Fiquem de olho nos nossos grupos, ative as notificações por lá, porque estaremos acompanhando junto com vocês em live aqui no canal também, tá? Temos grupos tanto no Telegram quanto no WhatsApp, inclusive agora um grupo só de cupons de desconto para quem só quer ver os cupons e vai escolher depois o que quer comprar. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, não se esqueça, estoura o seu like aí, assim como esse aqui estourou a nossa tampa de performance. Valeu, gente, até mais.